Tá, agora tá. Tá. Pessoal, é esse o circuito, né? Tudo bem? Olha, então, ele está pedindo o valor da corrente 1, da corrente 2 e da corrente 3. Esse é um circuito mais difícil, por quê? Porque ele tem duas malhas. O que são duas malhas? São dois caminhos fechados. Na realidade, poderia até pensar que são três, né? Então, se eu sair do ponto D aqui, ó, eu tenho um caminho fechado que volta até o ponto D pela malha da esquerda. Se eu sair do ponto D, eu tenho um outro caminho fechado que volta para o ponto D pela malha da direita. E se eu sair do ponto D, eu volto para o ponto D pela malha toda, né? Então, esse circuito é um circuito um pouco mais complicado. Como eu tenho três incógnitas, I1, I2 e I3, eu vou precisar de três equações para resolver esse circuito. Qual que é a primeira coisa importante? Achar os nós do circuito. Quem são os nós? O ponto onde a corrente pode ser dividida. Então, se a corrente I1 está caminhando ao longo desse fio, quando ela chega nesse ponto, ela encontra dois caminhos possíveis. Então, aqui a corrente pode se dividir. Do mesmo jeito, o I2 tem um único fiozinho aqui. O I2, a corrente está caminhando. Chega no ponto D, ele pode ir tanto para a esquerda quanto ir para a direita. Então, tem dois caminhos possíveis também, né? Então, a coisa mais importante quando encontrar o circuito de várias malhas é encontrar o ponto onde a corrente pode se dividir. No caso, é o nó D e é o nó C. Você tem dois nós aqui nesse circuito, tudo bem? E aí, a primeira equação é uma equação muito fácil. Ela é chamada de primeira lei de Kirchhoff, né? Ou a lei dos nós. O que diz a primeira lei de Kirchhoff ou a lei dos nós, né? Ela é a lei da conservação da carga elétrica. Se eu pegar um ponto, a soma das correntes que entram naquele ponto é igual à soma das correntes que saem. Então, se naquele nó entrou 10 amperes, a soma do que saiu tem que ser 10 amperes, né? A lei é escrita dessa forma: a somatória dos Is que entram dentro de um nó é igual à somatória das correntes I que saem desse nó, né? Então, se eu olhar o nó D, qual é a corrente que está apontando para dentro do nó D? É o I1. Ah, e outra coisa importante, né? Entre dois nós, eu só posso ter um tipo de corrente. Exemplo, se o I1 aqui, ó, sai do C e vai até o D, quando chega nesse nó, ele não pode continuar sendo I1. Então, o I1, que é desse trecho do circuito que eu estou desenhando aqui para vocês, ó, ele está começando do nó C aqui embaixo e está terminando no nó D lá em cima. Essa é a corrente 1, né? Se o I2 está nesse trecho aqui no meio, nesse ramo do meio, então ele sai de C, o I2 sai de C e termina em D. Acabou? Aquele nó mudou. E o I3, ele está percorrendo todo esse ramo do lado direito. Então, ele sai do nó D como I3, ele dá a volta e termina aqui no nó C. Tudo bem? Então, olha que interessante, né? Ligando dois nós, eu tenho uma coisa que eu chamo de ramo. Então, eu tenho o ramo do meio, eu tenho o ramo do lado direito, eu tenho o ramo do lado esquerdo. Para cada ramo, eu tenho uma corrente. Então, no ramo esquerdo, eu tenho I1, no ramo do meio, eu tenho I2 e no ramo do lado direito, eu tenho I3. Tudo bem? Pois não? Então, esse 14 volts aqui, ele está no ramo do meio, né? E os 7 volts está no ramo aqui do lado, que é do lado direito. Então, esse 7 volts está no ramo de I3 e o 14 volts está no ramo de I2. Tudo bem? Então, então eu tenho de D a C, eu tenho esse ramo. Depois de D a C, eu tenho o ramo do meio. E de D a C, eu tenho o ramo da esquerda. O ramo da esquerda, a corrente é I1. O ramo da direita, a corrente é I3. E o ramo do meio, a corrente é I2. Tudo bem?
Tranquilo até aí, Adriana, Karina? Se aparecer dúvida no chat, por favor, me falem que eu não consigo ler o chat, tá? Então, se eu pegar esse nó aqui de cima, né, que é o nó D, quem é que está apontando para dentro do nó D? É o I1 e o I2. Quem está apontando para fora, saindo, é o I3. Então, a soma das correntes que entram, no caso, I1 mais I2, é igual à soma das correntes que saem. Quem que está saindo? O I3. Então, a gente conseguiu montar a primeira equação do nosso sistema, né? I1 mais I2 é igual a I3. Tá aqui montada a nossa primeira equação. Vocês vão falar, professor, e se a gente pegasse o nó de baixo, o nó C, né? Se a gente pegasse o nó C, quem que está apontando para dentro? I3. Quem está apontando para fora? I2 e I1. Então, para o nó C, eu teria que I3 é igual a I1 mais I2. Se vocês perceberem, tanto a equação do nó D quanto a equação do nó C são a mesma equação. Falar que I1 mais I2 é igual a I3 é a mesma coisa que falar que I3 é igual a I1 mais I2. Então, na realidade, o nó D e o nó C dão uma única equação para resolver o sistema, né? Para achar o I1, o I2 e o I3. Como é que eu acho a segunda equação e a terceira equação, né? Daí eu olho uma malha de cada vez. O que é uma malha? É um caminho fechado. Então eu vou olhar a lei de Kirchhoff para essa malha do lado esquerdo e depois eu vou olhar a lei de Ohm-Poulet para a malha do lado direito. Então o que a gente aprendeu, né? Quando a gente tem uma malha fechada, né? Na malha fechada a gente falava U de A até a gente saía de um ponto e voltava para esse mesmo ponto, era igual a somatória dos Zs. Quem que eram os Zs? Eram as voltagens dos geradores e dos receptores, mais a somatória do R vezes I. Só que a gente tomava um cuidado, né? Se esse I aqui fosse um gerador, a tensão dele, no caso, era positiva. Como é que eu sei que ele era o gerador, né? Porque eu atravessava o circuito do polo negativo para o polo positivo. Então, eu caminhava no sentido que aumenta a DDP, do menos para o mais. Como é que eu sei que aquele dispositivo era um dispositivo que era um receptor? Quando eu caminhava do polo positivo para o negativo. Então, tinha uma queda de tensão. E daí, a força eletromotriz era negativa. Um resistor consome tensão. Então, toda vez que eu tenho lá, imagina que eu tenho um resistor, ele está sendo percorrido por uma corrente I. Se eu andar no circuito junto com a corrente, esse resistor está consumindo tensão. Se eu caminhar contra a corrente, ele é como se fosse uma bateria. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês que talvez fique claro. Vocês já viram aquelas pilhas que são recarregáveis? Vocês já viram isso? Pilha que dá para recarregar no circuito? Então a nossa pilha, ela funciona como um gerador quando ela está produzindo tensão, mas se eu mudar o sentido da corrente que a percorre, ela não está mais gerando energia, ela está consumindo energia elétrica, porque ela está sendo carregada. Então, a mesma coisa acontece com o resistor. Se você caminha no circuito no sentido da corrente, aquele resistor está consumindo energia elétrica. Se você caminhar contra a corrente, é como se aquele dispositivo estivesse produzindo DDP. Então, é muito importante perceber o caminho que você anda em relação à corrente que está passando pelo resistor. Então, vou lá bem devagarzinho, ó. Então, agora a gente vai olhar só a malha, que eu vou falar que é a malha alfa. E vou escolher um sentido para percorrer a malha alfa. Então, eu posso sair do nó C, eu estou andando, ó. Eu vou a favor de I1 e contra I2. É um caminho que eu posso ir, porque eu tenho que começar de um ponto, dar a volta em todo o circuito e terminar o circuito. Ou eu posso sair do ponto C e a favor de I2 e contra I1. Quem escolhe o caminho? Você. O caminho é arbitrário, né? Eu vou escolher no sentido horário, ó. Estou indicando o sentido que eu estou andando. Então, eu vou sair de qualquer ponto do circuito, mas eu vou caminhar no sentido horário e volto no ponto onde eu comecei.
Então, eu vou escrever a segunda equação para a malha alfa, ó, e vou indicar o sentido que eu estou caminhando. Eu estou caminhando no sentido horário. Vou escolher o ponto C, podia escolher qualquer ponto. Eu vou de C até C. Isso aqui é a somatória das voltagens E, mais quem? A somatória de R vezes I. Bom, se eu saio de C e volto para C, a diferença de potencial de C até C é zero, né? Vocês lembram? Numa malha fechada, toda a voltagem produzida é consumida dentro dessa malha. Não pode ter sobra nem falta de energia. E agora eu vou olhar os E's. Então, eu saio do ponto C aqui, ó. Essa primeira tensão aqui de 10 volts, eu estou indo do negativo para o positivo. Então, eu estou indo no sentido que a tensão aumenta. Então, essa tensão é de mais 10 volts. Continuo aqui no circuito, ó. Agora, eu encontro 14 volts, só que eu vou do positivo para o negativo, no sentido em que diminuiu a DDP. Então, essa contribuição é menos 14. E eu terminei no ponto C. Então, eu fiz todas as somatórias dos E's. Agora, eu vou somar os R vezes I's. Tomem muito cuidado que esse resistor aqui de 2 ohms está sendo percorrido pela corrente 1. Em contrapartida, esse resistor 3 está sendo percorrido por I2. Então, agora não é verdade que todos os R estão sendo percorridos pelo mesmo I. Cada R tem o seu I. E vale aquele, né? Se eu andar junto com a corrente, o produto R vezes I é negativo. Se eu andar contra a corrente, o produto R vezes I é positivo. Então, vou sair do ponto C, ó. Estou andando junto com o I1, né? Cheguei nesse resistor aqui, ó. Eu estou andando junto com a corrente. Então, esse resistor está consumindo energia. Esse resistor consome uma tensão de 2, que é o valor do R, e a corrente que passa por ele é a corrente 1. Continuo, vou descer o circuito, ó. Aqui eu estou indo para baixo e o I2 está indo para cima. Então, esse resistor funciona como se ele estivesse produzindo energia. Então, a resistência dele é 3 e a corrente que o percorre é I2. Pronto, montei a segunda equação. A única coisa que eu posso fazer aqui é limpar essa equação. 10 com menos 14 dá menos 4. Menos 4 passa para o outro lado, mais 4, né? Então, eu vou ter a equação que 4 é igual a menos 2 e 1 mais 3 e 2. Essa aqui eu vou falar que é a nossa equação, que é a equação número 2. Então, montei a equação número 2. Agora, eu preciso de mais uma equação, porque eu tenho que achar I1, I2 e I3. Então, eu vou chamar essa malha de beta, né? E vou escolher um caminho para andar. Eu vou escolher o caminho que é o caminho horário também. Eu vou sair do ponto D, ó lá. Eu estou indo a favor de I3 e estou indo a favor de I2. Então, eu estou escolhendo um caminho que eu estou indo a favor das duas correntes que percorrem a malha beta. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou escrever a equação para a malha beta, né? Então, estou caminhando no sentido horário também. Agora, eu vou sair do ponto D, ou podia escolher qualquer outro ponto. O de DD é a somatória dos E's mais a somatória dos R vezes I's. O de D até D é zero, porque o caminho é fechado, né? Somatória dos E's. Então, eu começo, ó. Eu venho do negativo para o positivo, aumentou a diferença de potencial. Então, mais 7. Isso é um gerador, né? Continuo, né? Aqui eu estou indo do menos para o mais, também aumentou. Então, aqui eu vou ter mais 14 volts. Então, fiz a somatória dos E's. Somatória dos R vezes I's. Então, eu venho. Então, a corrente 3 aqui, ó, eu estou caminhando, passa pelo resistor de 5 ohms. Eu saí de D e estou andando junto com I3. Então, R vai ser menos 5 e a corrente é I3. Continuo andando, ó. Agora eu vou subir. Eu tenho um resistor de 3 ohms e a corrente aqui é I2. Eu estou andando junto com a corrente I2. Então, isso aqui é menos 3 I2. E aí eu tenho a terceira equação, né? Mais 7 com mais 14 dá mais 21. Mais 21 passa para o outro lado da igualdade, menos 21. Então, menos 21 é igual a menos 5 e 3, menos 3 e 2. Só para melhorar, eu poderia ter multiplicado tudo isso aqui por menos 1, né?
Então, eu teria mais 21, isso aqui é igual a 5 e 3, mais 3 e 2. E eu tenho a terceira equação, né? A física acaba aqui, né? O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que resolver o sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Geralmente é aqui que os alunos erram, né? Eles não erram na física, eles erram na matemática. Então, eu tive a equação número 1, que era uma equação fácil, né? A equação número 1 diz que I3 é igual a I1 mais I2. Achei a primeira equação. A equação 2, eu tenho 4 é igual a menos 2I1 mais 3I2. Eu vou primeiro colocar os termos que tem I do lado esquerdo e o termo independente do lado direito. Só vou trocar a minha equação, né? Então, eu tenho aqui, ó, menos 2I1, só estou escrevendo aqui, mais 3 e 2, mais 3 e 2, isso aqui é igual a 4. Então, escrevi a minha segunda equação, né? E a terceira equação, 5 e 3 mais 3 e 2, então, 5 e 3 mais 3 e 2, ela é igual a 21. 21. Pronto. É esse o sistema que eu tenho que resolver para achar I1, I2 e I3, né? E aí, pessoal, tem uma coisa que eu falo para os alunos, e os alunos nunca fazem e sempre erram, né? Mas eu sempre insisto. Como é que eu faço para transformar um sistema de 3 equações e 3 incógnitas num sistema de 2 equações e 2 incógnitas? É muito fácil. O I3 aqui é igual a I1 mais I2. Então, eu vou pegar as duas equações de baixo, aonde houver I3, eu vou tirar I3, eu não quero I3. Eu só vou querer trabalhar com as equações que tem I1 e I2. Então, aonde tiver I3 nas equações de baixo, eu substituo por I1 mais I2. Então, a primeira equação, ela diz que menos 2I1 mais 3I2 é igual a 4, né? A outra equação eu tenho 5 e 3, só que no lugar do I3 eu vou colocar I1 mais I2. Então, fica 5, I1 mais I2, mais 3 e 2. Então, mais 3 e 2 é igual a 21, né? Eu só estou tendo trabalho para reorganizar o meu sistema, para deixar o meu sistema bem bonitinho, né? Então, vou repetir. Eu tenho lá menos 2 e 1, mais 3 e 2, isso aqui é igual a 4, né? Vou aplicar a distributiva aqui, ó, 5 e 1, então agora aqui eu tenho 5 e 1, aqui eu tenho 5 e 2 mais 3 e 2, isso aqui dá 8 e 2. Isso aqui vai ser igual a 21. Pronto! Agora eu tenho um sistema que só tem I1 e I2. Eu resolvo, depois que eu achar I1 e I2, eu volto lá para a primeira equação, substituo e acho I3, tá bom? Agora, como é que eu resolvo esse sistema de 2 equações e 2 incógnitas? Vocês saberiam me dizer? Isso é fácil, né? Tá, perfeito. Eu vou preferir multiplicar, ó. Eu vou preferir multiplicar em cima por 5 e embaixo por 2, para eliminar o I1, pode ser? Porque se eu multiplicar em cima por 5, aqui vai ficar menos 10. Se eu multiplicar embaixo por 2, aqui vai ficar mais 10. Daí eu vou cortar em 1 e só sobra 2, tá bom? Então, vou reescrever o sistema de novo, ó. Vou multiplicar tudo isso por 5. Então, vai ficar menos 10 e 1, mais 15 e 2. Isso aqui é igual a 20. A outra fica 10 e 1, mais 16 e 2, isso é igual a 42, tá? Agora eu somo, porque eu já tenho termos opostos, né? O 10 e 1 com menos 10 e 1. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Ó, esse menos 10 e 1 eu corto com esse mais 10 e 1. Mais 15 e 2 com mais 16 e 2, ixi, dá 31, né? Dá 31 e 2. E 20 com mais 42, isso aqui dá 62. Tudo bem até aí? 31 está multiplicando, passa dividindo. Quem que é I2? É 62 dividido por 31. 62 dividido por 31 e 2 é igual a 2 amperes. Ó.
Acabei de achar o I2. Tudo bem? Achei o I2, posso substituir, por exemplo, o I2 na primeira equação e eu acho o I1, né? Então, vou copiar lá a primeira equação que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui menos 2I1, menos 2I1, mais 3I2, só que o I2 vale 2. Então, fica 3 vezes 2, 6. Isso aqui é igual a 4. Então, mais 6 passa para o outro lado, menos 6. Então, eu vou ter que menos 2I1 é igual a 4 menos 6. 4 menos 6 dá menos 2. Então, eu vou ter que menos 2I1 é igual a menos 2. Multiplico tudo por menos 1. 2I1 é igual a 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. O I1 é igual a 1 ampere. Tudo bem? Então, eu achei o I1 e eu achei o I2. Falta achar quem? O I3. Mas quem que é o I3? É o I1 mais o I2. Ah, então isso aqui é fácil, a gente resolveu, ó. Então, o I3 é igual a I1 mais I2. O I1 deu 1 ampere, o I2 deu 2 amperes. Então, quanto vai valer o I3? Vai ser 1 mais 2. A gente acabou de encontrar que o I3 é igual a 3 amperes. Tudo bem? Muito difícil o que eu fiz? Ah, é? Não. Você tenta sempre pegar o caminho que você é a favor das correntes, né? É o melhor caminho. Agora, se você tiver contra uma delas, tanto faz. Ou vai com o primeiro ou segundo, o resultado vai dar o mesmo, não se preocupe. Tudo bem? Bom, mas não é só isso que ele pede, né, Adriana? Ele pede mais uma coisa. O que que ele pede mais, além das correntes I1, I2 e 3? Tá. Então, se ele pedisse entre D e C, seria diferente de C a D, né? Então, como ele está pedindo a diferença de potencial de C até D, ele quer U começando de C e terminando em D, U de CD, né? Então, você pode sair de D e subir para D pelo caminho do meio. Daí, a corrente que passa aqui é 2 amperes, que eu já sei que o I2 é 2 amperes. Ou eu posso ir de C até D contra I3 pelo caminho da direita ou pelo caminho da esquerda. Qualquer um desses três caminhos que eu saia de C e vai para D tem que dar o mesmo valor, né? É, qualquer que seja, saindo do primeiro ponto, tá bom? E, então, o de CD é a somatória dos E's do caminho que você escolheu, mais a somatória de R vezes I do caminho que você escolheu. Eu vou escolher o caminho do meio, né? Então, ó, de C até D, ó, eu estou caminhando, ó. Então, do menos para o mais, isso aqui aumentou a tensão. Então, a somatória dos E's pelo caminho do meio é mais 14. Tudo bem? De C até D tem esse R aqui, ó, o R vale 3 e a corrente eu achei, a corrente vale 2, né? E eu tô de C até D, eu tô andando a favor de 2, então esse resistor aqui, ele tá consumindo energia. A resistência dele é 3 e a corrente que passa por ele é igual a 2. Tudo bem? Daí fica 3 vezes 2, 6. Quanto vale o de CD? Vai ser 14 menos 6. Ou seja, a diferença de potencial de C até D, 14 menos 6, isso aqui dá o quê? 8 volts. Acabou. Tudo bem? Tá. Quer mais um? Quer mais um exemplo desse de lei de Kirchhoff que tá lá? Porque eles são difíceis, né? Eles não são fáceis. É bom fazer pelo menos mais um, eu acho, né? Para vocês ficarem pelo menos mais seguros, né? Tá. Pode falar que eu já tô com o modo aberto. É o que fala assim, ó. Pera aí, deixa eu ver. No circuito abaixo, o gerador e o receptor são ideais. É esse?
Ah, então é legal. É um que tem duas malhas também, né? Tá, eu não postei. Não, calma, calma, fica tranquilo. Por isso que é bom ter o atendimento, né? Eu peço desculpas, eu acabei não postando, eu tinha que ter postado, né? Gente, mas que diabo que é isso? Que aparece coisa pra gente fazer de tudo que é lugar, né? Senhor da glória, eu nunca vi. Mas tá bom, vamos lá. Nossa senhora, a dona Cida tem uma senhora que fica aqui na minha casa, né? Mas a filha dela pegou Covid, sabe? E aí a gente ficou muito preocupado esse tempo todo, né? Vocês não têm ideia, uma correria, Deus do céu. Ai, daí a menina melhorou, graças a Deus, a menina tá bem, né? Daí ela ficou com a coluna ruim, vou dizer, só Jesus na causa, hein? Daí muda toda a rotina, né? Você tem que ajudar pra cá, ajudar pra lá, então você acaba correndo mais do que você corria antes, mas tá bom. Deus sabe de tudo, né? Então vamos lá, isso aqui. Nossa, mas dá um medo esse negócio do Covid, né, gente? A gente fica tão preocupada com tudo, com as pessoas, né? Não é fácil, não. Ai, então vamos lá, ó. Tô acabando, eu tô anotando direitinho aqui, tá? Por isso que eu tô falando, mas enquanto eu tô falando, eu já tô anotando. Não fiquem chateados, não. Pode, pode. Que não? Ah, é? Sério, olha, as minhas duas irmãs são A positivo. Eu sou O. Ai, ai, que desgraça. Eu até falei, nossa, acho que me trocaram. Não, mas eu brincava com as minhas irmãs, acho que me trocaram na maternidade. Eu falava para a Regina e para Adriana, né? A minha irmã me chama Adriana, uma é Adriana, outra é Regina. Daí elas falaram assim: não, Mônica. Daí elas me explicaram, porque eu não sei nada de biologia, eu não tive biologia no ensino médio, né? Então elas me explicaram: não, é que tem não sei o que. Eu falei: tá bom, então não trocaram a gente na maternidade. Essa é engraçado. Ó, vou lá, vou compartilhar, tá? Mas você é O negativo, Adriana? Ah, eu sou O positivo também. Então a gente não é doador universal, né? É, tá. Sou, tá. Bom, tá bom, vambora, né? Olha, então essa aqui é a questão em que é um pouquinho diferente, porque, ó, ele deu o valor do I1, eu li lá no enunciado, vê se é isso, Natália. O I1 é 5 amperes, mas ele quer o valor desse resistor aqui, é isso, Natália, né? Então agora eu não tenho nem o R, nem o I, nem o I2, eu continuo não tendo três incógnitas, né? Então eu vou fazer do mesmo jeito, mesmo jeito. Tem duas malhas fechadas, vou batizar, vou chamar esse nozinho aqui de A, esse pontinho aqui que divide corrente, e esse aqui de B, né? E aí a primeira equação é muito facinha, né? Toda corrente que entra no nó A tem que ser igual à soma das correntes que saem de A. Então, quem que está apontando para dentro do nó A? I. Quem que está apontando para fora? I1 e I2, né? Só que o I1 eu sei que vale 5 amperes. Então, a primeira equação, que é a equação número 1, como é que ela vai ficar, né?
a corrente I que está entrando é igual às duas correntes que saem. Então, está saindo I1, que é 5 amperes, mais I2. Pronto, né? Se eu fosse olhar aqui embaixo, né? Eu não posso esquecer que aqui no ramo do meio vai ser I1 o tempo inteiro, até chegar em B, né? O I2, ó, ele vem aqui, dá a volta bonitinho, ó. Ele continua I2 até chegar no AB, né? E o I1 que estava aqui, ó, aqui entrando no nó A, ele percorre todo o ramo, ó. Então, o I1 saiu aqui de baixo do nó B e ele desculpa, é I, né? O I saiu aqui até chegar lá no ponto A, né? Isso aqui é só I. Então, quem está entrando aqui, ó, I1 e I2, quem que está saindo? O I. Então, é a mesma equação, né? Então, 5 mais I2 é igual a I. Eu não vou escrever de novo, né? Eu já sei que as equações são iguais. Então, essa aqui é a primeira equação do meu sistema. Pessoal, até aí tá tudo bem? Tranquilo até aí? Legal? Então, agora eu quero que vocês me digam, como é que eu resolvo agora? Se eu já olhei os nós, como é que eu vou achar a segunda e a terceira equação? Isso, então eu vou pegar essa aqui e vou chamar de alfa, né? Olha lá, Karina, ó, se você andar no sentido horário, né? Você vai andar a favor de I1 e a favor de... Desculpa, isso aqui é I. Ei, senhor da glória, isso aqui é I. Você vai andar a favor de I e vai andar a favor de I1. Então, acho que o sentido alfa é um bom sentido. Tudo bem, Karina? Tá? Porque daí você vai andar a favor da corrente I e a favor da corrente 1, né? Então, alfa, eu tô andando no sentido horário, né? Você... Oi? Pode falar. Não, é o caminho que você sair do nó B, por exemplo, você poderia você andar no circuito nesse sentido, ou você poderia sair do nó B e você andar nesse sentido aqui, ó. Então, de qualquer ponto que você vai sair, você vai andar no sentido anti-horário ou no sentido horário. É você que caminha. E ao caminhar é que você vai encontrando os dispositivos que estão lá no circuito. Tudo bem? Então, eu vou preferir sair do ponto B. Então, eu vou chamar o de BB, eu saio de B e volto para B. Podia ser de A também. É a somatória dos E's mais a somatória dos R vezes I's. De novo, saí de B e retornei a B, fechei o circuito inteiro, U de BB é igual a zero. Somatória dos E's. Saí do B, eu não estou subindo e dando a volta nesse sentido, ó. Eu estou andando no sentido horário, eu defini isso. Então, eu venho, ó, o primeiro E do menos para o mais aumentou a tensão, então isso aqui é mais 60. Continuo, ó, e volta, não tem mais nenhuma tensão ao longo do circuito, então aqui só tem mais 60, que é a somatória dos E's. Agora a somatória de R vezes I, ó. Saí do B, esse R eu não conheço, e a corrente aqui eu também não conheço. Então, vai ficar menos, porque eu estou andando a favor da corrente I, menos R vezes I. Eu não conheço nenhum dos dois, né? Então, continuo, né? Passei por essa resistência, venho aqui, ó. Eu estou descendo e I1 também está descendo, né? O resistor aqui é 4, né? E a corrente aqui é 5. Então, aqui eu tenho menos, o R vale 4 e o I vale 5. Menos 4 vezes 5. E voltei para o ponto B. Tudo bem? Vou só limpar a questão. Então, 0 é igual. 4 vezes 5 dá 20. Então, eu vou ter mais 60 com menos 20, eu vou ter o quê? Mais 40 menos R vezes I, né? Posso passar esse menos R vezes I para o outro lado somando? Então, vou ter que R vezes I é igual a 40, ó. Então, isso aqui é um dado que eu consegui. Se eu conseguir achar o valor do I, eu acho o valor do R, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou olhar a malha, que eu vou falar que é a malha o quê? Beta, tá? Como é que vocês querem olhar, andar a malha beta? Ó,
Vocês querem sair do ponto A e andar a favor de I2 e contra I1 ou a favor de I1 e contra I2? Como é que vocês preferem andar na malha aberta? Vocês que escolhem, horário ou anti-horário? Anti-horário? Então, você vai querer fazer esse caminho, né, Karina? Ó, aqui, né? Tá legal. Então, eu vou sair agora do ponto A. No lugar de eu andar a favor de 2, eu vou andar a favor de 1, ó. Então, vou somando tudo até voltar para o ponto A, tá bom? Então, eu tô vindo aqui, ó, tô descendo, caminhando e tô voltando. Tô indo no sentido anti-horário. Então, eu vou falar aqui que o de A é igual à somatória dos Z's mais a somatória dos R vezes I's. O de A é 0, né? Porque eu saí de A e voltei até A. Somatória dos Z's. Então, vamos lá. Ó. Nesse trecho aqui não tem voltagem, volto. Essa parte aqui não tem voltagem, aqui eu tenho do menos para o mais, deu positivo, né? Eu estou aumentando a tensão. Então, a somatória dos Z's aqui deu mais 14, né? Agora, eu vou ver os R vezes I, ó. Então, aqui eu estou a favor do I1, né? Então, aqui eu vou ter o R vale 4 e o I vale 5. Como eu estou a favor, ele está consumindo. Então, eu vou ter 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, eu vou ter menos 20. E aí, ó, agora eu estou indo contra I2. Então, se eu estou indo contra I2, ó, significa que esse resistor aqui ele funciona como se ele estivesse produzindo energia, porque eu estou indo contra a corrente. Então, vai ficar mais a resistência 2 e a corrente que o percorre é I2. Olha que bonitinho, ó. Nessa equação só tem uma incógnita que é I2. Olha que beleza. Então, dá para resolver a equação numa lata, não precisa nem de sistema, ó. 0 é igual a 14 com menos 20, isso aqui dá o quê? Menos 6, né? Menos 6 mais 2 e 2. Tudo bem até aí, ó? Menos 6 passa para o outro lado, mais 6 é igual a 2 e 2. 2 está multiplicando, passa dividindo, quanto vale a corrente 2? Vale 3 amperes. Achei o I2. Poxa, mas não é o I2 que eu preciso, professor, ó. Ele pediu nesse exercício, ele pediu o valor da resistência. Se eu tiver o I, eu acho a resistência, né? Porque aqui eu tenho que R vezes I é igual a 40. Não tem problema, olha, se você achou o I2 vale 3 amperes, você vai lá na equação número 1. Será que se você substituir o I2 por 3 amperes, você não acha o valor do I? Acha. Então, você vem aqui com muito amor e carinho, ó. I é igual a 5 mais I2. Só que o I2 você achou vale 3 amperes. 5 mais 3, o teu I é igual a quanto? 8 amperes. Achou o valor do I. Se você achou o valor do I, dá para substituir e achar o valor da resistência? Dá. Então, fica R vezes 8, isso aqui é igual a 40. Então, quem que é a resistência? 8 está multiplicando, passa dividindo, 40 dividido por 8. Isso aqui é igual a quanto? 5. Então, a resistência é igual a 5 ohms. Acabou. Está resolvido. Tudo bem? Ficou mais claro como resolve agora um circuito, né? Nunca vai mudar. A primeira lei é a lei dos nós. A soma dos i's que entram tem que ser igual à soma das correntes i que saem. Depois você escreve a equação para a primeira malha e a equação da segunda malha. O único cuidado, né, com os sinais. Então, se você vai do negativo para o positivo, aquela tensão é positiva. Quando você passa por um resistor e você anda junto com o I, aquele produto R vezes I é negativo, porque ele está consumindo tensão. Mas se você traçou um caminho, e se você andar por aquele resistor contra a corrente, então o produto R vezes I é um produto positivo, tá bom? Então, o grande cuidado são os sinais que vocês têm que ter ao resolver os exercícios, tá bom?
Sim, olha, essa equação, Karina, é chamada lei dos nós, né? Então você escolhe um nó é onde divide as correntes, né? Escolher o nó, você vai falar isso aqui, a soma dos i's que estão entrando naquele nó tem que ser igual à soma dos i's que saem daquele nó, tudo bem? Então eu escolhi o nó A, quem que está entrando? I. Quem que está saindo? I1 e I2. Só que o I1 vale 5 amperes. Então, I, que está entrando, é igual a I1 mais I2 que está saindo. Só que o I1 vale 5 amperes. Tudo bem? Se você tivesse escolhido o nó B, quem que está entrando, apontando para dentro? 2 mais I1, então seria I2, só que o I1 vale 5, é igual a quem está saindo. Quem está saindo é o I, que é a mesma coisa, ó. I é igual a I2 mais 5, I é igual a I2 mais 5, é a mesma equação. Não importa o nó que você vai escolher, se é o A ou o B. Tá, perfeito. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar. Isso, boa pergunta, Natália. Ó, esse aqui é o exemplo 3 que eu tenho que gravar e disponibilizar para vocês. Então, nesse exemplo, ele pede para a gente dar a leitura do amperímetro, né? Então, o amperímetro vai ler a corrente que passa nesse ramo do circuito, né? Mas eu não dei o nome para nenhum, né? Eu não sei se essa corrente aqui é I1, é I2, então você que vai ter que batizar, né? Vou chamar o nó A aqui de cima, vou chamar o nó B aqui de baixo, né? Eu sei que nesse ramo ela tem que ter um nome, no ramo aqui do meio tem um nome e no outro ramo da direita tem que ter um nome, né? Eu vou chamar de I1, I2 ou I3, ou I1 e I2. Não tem problema, é você que chama, né? Eu vou chamar essa corrente que sai de B aqui, ó, e vai até o nó A, eu vou chamar essa corrente aqui de I1, né? Depois eu vou falar que desce aqui uma corrente que eu chamo de I2 e percorre aqui no ramo do lado direito uma corrente que eu chamo de I3, né? E aí você vai resolver todo o exercício todo, até o sistema. Se deu negativo, você termina todo o sistema. Vamos supor que você encontrou depois de resolver tudo que 1 é menos 2 amperes, e 2 aqui é mais 3 amperes, e o I3 aqui, deixa eu ver, eu vou colocar qualquer coisa aqui, menos 1 ampere. O que que acontece? Depois que você resolveu tudo, as correntes que têm valor positivo é porque você atribuiu o sentido correto. As que têm sinal negativo, você acertou o valor, mas errou o sentido. Então, se I1 aqui está menos 2, o que você tem que falar? É 2 amperes, mas ela não está indo de B para A. Você tem que inverter o sentido, ela está indo de A para B. Mas você só faz isso quando você resolver todo o sistema, né? Só no final é que você vai olhar aquelas que têm sinal negativo, você não troca o valor, você troca o sentido que você atribuiu no começo do exercício. Tudo bem, Natália? Tá bom. Imagina, alguém quer perguntar mais alguma? Tem alguma da lista? A gente ainda tem um tempinho, dá pra gente fazer. Pois não? Tá, já tô indo lá. Só um pouquinho que eu tô com o mudo. A última sua nem é. Começa a ler só o comecinho dela pra mim, pode ser, Thaís? Por abaixo, onde estão associadas 3 resistências. Legal, já achei, pode deixar. Eu vou anotar direitinho e a gente já resolve, tá? Essa aqui é um circuito de uma única malha, né? Esse aqui é um pouquinho mais fácil. Tá, então esse aqui eu tenho um,
O E1 aqui vale 5 volts. Isso cai na prova, viu? De uma malha com certeza vai cair. R2 aqui vale 1 ohm, né? Aqui eu tenho R1 vale 2 ohms. Fecha aqui embaixo. Aqui a gente tem o E3 que vale 3 volts. R1, R2. Esse aqui é o R2, que é igual a 2 ohms. E aqui a gente finaliza com E2, que é igual a 18 volts. Tem um ponto aqui que ele chama de Q e tem um ponto aqui que ele chama de P. Tá bom. Olha, vou projetar direitinho a tela. Vocês estavam vendo o que eu estava escrevendo? Sim. Ah, legal. Então, é esse o circuito, não é, Thaís? Isso, professor, é esse. Legal. Então, vamos achar a corrente? Ó, eu tenho uma única malha, né? Então, é mais fácil, né? Eu vou chutar um sentido para percorrer a corrente. Eu saio, por exemplo, ou do ponto P ou do ponto Q. Você quer chutar, Thaís, sentido horário ou você quer chutar sentido anti-horário? Qual o sentido que você quer atribuir? Sentido horário. Então, você vai sair de P, ó, você só tem um caminho, você não tem nó aqui, né? Se você não tem nó, você só tem uma corrente, graças a Deus. Então, não tem a história de sistema de duas equações e duas incógnitas, porque você só tem um caminho para a corrente percorrer, ela não vai se dividir, né? E aí você vai falar que o de PP, você vai sair de P e retornar a P, é a somatória dos E's, o E são as voltagens, mais a somatória de R vezes I. Aquilo que a gente fez para cada malha, você vai fazer para um único caminho, né? Olha lá, o de PP, você saiu de P e voltou até P, a somatória de todas as voltagens produzidas e consumidas é igual a zero. Então, num circuito fechado, toda a voltagem produzida é consumida dentro do circuito. Por isso aqui de P até P, a diferença de potencial é zero. Somatória dos Z's. Então, você vem, isso aqui não é E, é resistência, né? Ó, do menos para o mais aumentou a tensão. Então, isso aqui dá mais 5. Caminho. Ó, aqui do mais para o menos diminuiu. Então, isso aqui é menos 18. Thaís, tudo bem que eu estou falando? Tá? Então, ó, esse polo maior é o positivo e o pequenininho é negativo, né? Então, do mais para o menos diminuiu, por isso é que é menos 18. Você continua caminhando, ó. Aqui do menos para o mais aumentou. Então, essa tensão aqui eu falo que é mais 3 volts. Ó. Então, todos os Z's que são as voltagens, você já somou todos os Z's do circuito inteiro, né? Você pegou os 5 volts, você pegou 18 volts e os 3 volts, com o sinal correto, né? Então, do menos para o mais, do polo negativo para o polo positivo, aquela tensão é positiva. Do positivo para o negativo, a tensão é negativa. E do polo negativo para o polo positivo aumentou, então é positiva. Tá bom? Você está caminhando, você chutou um sentido para a corrente, você está caminhando junto. Isso é que é importante, ó. Você não chutou um sentido para a corrente e está caminhando contra, você está caminhando no mesmo sentido que você chutou. Então, todas as contribuições de R vezes I vão ser negativas, os resistores vão consumir tensão. Então, esse resistor está sendo percorrido pela corrente I, esse resistor está sendo percorrido pela corrente I e esse resistor está sendo percorrido pela corrente I. Então, você pode somar as resistências aqui, né? Então, você vai ter 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5. Então, vai ser 5 vezes quem? 5 vezes I. Thaís, tudo bem o que eu fiz até aqui? Sim, por enquanto sim. Então, vai ficar 0 é igual. 5 mais 3, 8. 8 com menos 18 dá menos 10. Então, aqui você tem menos 10 com menos 5 vezes I. Tudo bem? Então, menos 5i passa para o outro lado somando, ó. Você vai ter que mais 5i é igual a menos 10. 5 passa dividindo, i é igual a menos 10 dividido por 5, i é igual a menos 2 amperes. O que significa o sinal negativo, né?
que você chutou o sentido errado. Na realidade, a corrente aqui não está andando no sentido horário, ela está andando no sentido anti-horário. Se você tivesse conseguido positivo, você teria chutado o sentido correto, né? Então, como é que você responde isso? A corrente é 2 amperes e ela percorre o circuito no sentido que é o sentido anti-horário, contrário àquele que você atribuiu, porque deu negativo. Entendi. Então, o resultado deu errado por conta do sentido. Então, considero ele como positivo correto, é isso? E daí você inverte o sentido que você atribuiu. Se você tivesse atribuído anti-horário e deu negativo, daí você fala, não. Então, o sentido correto é o sentido contrário àquele que você atribuiu. Tá bom? Oi? Eu sempre tenho que indicar o sentido? É bom que você saiba o sentido. Se ele não pedir, tudo bem. Mas é bom que você saiba. Tá bom? Uhum. Tá. Tudo bem, Thaís? Ficou claro agora? Tá. Então, pessoal, olha, o que eu tenho que fazer isso nem que chova canivete. Eu vou resolver a lista de revisão para prova e vou deixar gravada para vocês. Tudo bem? Para ajudar. Eu vou me basear nessa lista para montar a prova de vocês, tá bom? Vocês vão perceber que vai ter lá uma questão para calcular a resistência equivalente, uma questão para resolver um circuitinho fechado, uma questão de potência, uma questão de associação em série. Vai estar na sequência da lista que eu preparei para vocês. Tudo bem? Tudo bom. Professor, sabe esse exemplo que a senhora começou e aí acabou não fazendo? Sim, quer que eu resolva ele? Quer que eu resolva ele na íntegra? Tá bom. Não, sabe por quê? Tem um amperímetro, eu ainda não estou entendendo quando põe o amperímetro e o voltímetro. Tá. Eu faço então e deixo gravado. Pode ser, Adriana? Pode ser, professora. Beleza. É até bom que aí a gente volta até entender, né? Ou pode mandar mensagem, se precisar que eu entre e explique, não tem problema, tá bom? Você tá lá, tá estudando, fala, professora, eu não entendi. Pode mandar mensagem, eu estando disponível, eu abro aqui, a gente vai lá e a gente resolve, às vezes, em 1 minutinho, do que você ficar, às vezes, 1 hora para tentar entender. Tá bom, Adriana? Tá bom, professora, muito obrigada. Tá bom. Então, vamos dar uma paradinha, que vocês têm aula do César. Como é que foi a prova do César? Tranquilo? Só no desespero. Mas conseguiram, pessoal? Assim, deu tempo, muito corrido. Deu tempo, professora. A gente entregou na última hora, então. Professor, esse negócio de tempo é embaçado. Eu entreguei na última hora também. Vai conseguir. Parece que quando tem horário, você fica tenso e você não consegue raciocinar direito. Então, acho que as fotos não carregavam, aí passava... Wesley, se isso acontecer, você já manda mensagem que eu daí... Acho que eu vou deixar 5 horas de prova, então, para vocês ficarem mais tranquilos. Melhor? Porque eu vou ficar com... Não, professora, tranquilo, mas deu para fazer sim 4 horas. É que o desespero do horário... então, mas eu acho ruim você fazer uma prova desesperado. Eu vou deixar 5 horas, então, Wesley, né? Porque daí você faz mais tranquilo. Não é melhor? Então, eu te agradeço. Então, professor, você sabe o que acontece? Que a hora que você termina a prova, você tem que fazer igual essa, tá falando. Tem que tirar foto e tudo. Aí